Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar, e virei novamente para vos levar comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos pelas minhas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 6º domingo do tempo da Páscoa. Nós vivemos esta realidade neste tempo tão especial que a Igreja nos dá, de aprendermos no tempo de Deus, nesta realidade que nos chama, Deus que nos ama e que nos quer felizes, que quer que encontremos o sentido, a realização, a vida plena. No tempo da Páscoa, nós meditamos de modo tão especial esta realidade que é central à nossa fé, à nossa vida de fé. Falamos da morte e ressurreição do Senhor. Ressurreição como centro da nossa vida, de onde tudo sai, tudo que vivemos e fazemos. Este evento que, de modo extraordinário, vence o maior inimigo, a morte. Morte que causa-nos tanto medo. Nós que lutamos pela vida, nós que buscamos o Senhor, somos convidados a encarar esta própria vida de um outro modo, a encarar até mesmo a morte de uma outra maneira. Para nós, a vitória conquistada por meio da morte de Cristo nos dá a certeza de que a morte não é e não tem a última palavra. O Senhor nos chama a experimentar uma realidade que se faz palpável e visível na vida daqueles que o seguem. Nas primeiras comunidades vemos como Jesus agia, como ele agia de modo extraordinário em seus milagres, mas como também agia nas decisões cotidianas daquela comunidade. Vimos que os cristãos tinham tudo em comum, que eles colocavam seus bens à disposição de todos. Vimos que ninguém passava necessidade entre eles. Mas ao longo do tempo aparecem alguns pequenos problemas. E hoje na primeira leitura nós vemos este primeiro, quando alguns se sentiam discriminados, quando haviam os fiéis de origem grega, os fiéis de origem hebraica, e alguns reclamavam que as viúvas eram deixadas de lado, a dos estrangeiros, dos gregos. Os apóstolos, eles compreenderam que precisavam de ajuda. Eles não podiam deixar a evangelização para servir à mesa, para trabalhar em função daqueles que precisavam.
mas aquilo também era necessário. Por isso são eleitos esses 7 homens, Estevão, que seria o primeiro mártir, Filipe, o grande evangelizador. Nós associamos essa tradição aos primeiros diáconos da igreja, hoje temos o diácono Carlos aqui, mas é claro que isso é uma leitura que hoje nós fazemos desta tradição. Mas, trazendo agora para as nossas vidas, nós todos estamos lá, como os apóstolos chamados a pregar a palavra, mas também na nossa vocação sacerdotal e diaconal, todos nós chamados a servir uns aos outros, a servir principalmente os mais frágeis, os que menos têm, aqueles que são mais injustiçados. Eles são colocados, como vemos, em primeiro lugar. As obras e a evangelização estão juntos e são indissociáveis. É o que nós vemos no Evangelho, neste texto tão bonito do discurso de despedida de Jesus. Ao longo da última semana, quem pôde acompanhar as missas, viu alguns trechos deste discurso. Hoje, no capítulo 14, vemos Jesus que fala palavras que até hoje ouvimos, e mesmo muitos que não são cristãos conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Palavras tão belas, tão sintéticas em relação àquilo que todos nós buscamos e queremos. Mas, para além de serem elas palavras bonitas e de teor filosófico, Jesus não está falando de uma verdade etérea que está além desta vida. Ele não está falando de um caminho imaginário. Ele não está falando de um sentido da vida simplesmente. O Senhor está falando que Ele é o caminho, o lugar da nossa jornada e também o início e o fim dela. A associação que o próprio Jesus faz com o Pai, a palavra Pai sai da boca de Jesus diversas vezes junto da palavra acreditar, da palavra fé. Ter fé nele, acreditar nele, fazer as obras que ele faz. Compreendemos que na própria vida de Jesus, palavras e obras são a mesma coisa. Compreendemos que ele está em profunda comunhão com o Pai, o Criador de todas as coisas, e que nós, estando em Cristo, nós dizemos na missa, o Padre diz, quando eleva a Eucaristia, no final da oração eucarística, o pão e o vinho, e diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, ao Pai nós vamos. Este é Cristo, o caminho no qual nós estamos, nossas vidas na vida dele. A verdade que ele nos diz e que é ele mesmo é a fidelidade encarnada de Cristo, a sua missão e ao Pai. Nós somos chamados a esta verdade profunda, a verdade da nossa vocação, sermos o que Deus nos chama a ser, o que Ele nos criou para ser. Esta verdade, sermos fiéis a este chamado. A fidelidade de Cristo é nela que nós nos inserimos ao estarmos neste caminho, com Ele em direção, como Ele diz, à casa do nosso Pai, lá onde para nós está reservada a morada da vida. Ele é a vida. O desejo de vida que temos e que nos leva a proteger a vida desde o seu início até a sua morte natural, a vida plena que desejamos viver mesmo passando por experiências de tanta frustração neste mundo, a vida plena que encontra aquele que faz a experiência do amor, da caridade verdadeira, aquele que faz a experiência da misericórdia e do perdão, aquele que se entende chamado à solidariedade, à fraternidade. Este encontra-se em Cristo, na fidelidade de Cristo ao Pai, e experimenta a verdadeira vida. Irmãos, nós somos a igreja nesta jornada, chamados a entender, como clama a nós São Pedro, que nós, não importa quem sejamos, de onde estejamos, de onde viemos, somos todos irmãos, chamados, como ele nos diz, a aproximarmos-nos do Senhor, a estar com Ele. E lá não há estrangeiros, não há pessoas privilegiadas. Pedro escrevia, imaginem, a uma comunidade composta, na sua maioria, por imigrantes, por pessoas que trabalhavam feito escravos.
tão parecido com tantos que trabalham e têm tão poucos direitos em tantos países. Pedro escrevia estes, lembrando-os de sua dignidade. Diante de Deus, somos todos iguais. Somos todos a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa que o Senhor nos conquistou para proclamar as obras admiráveis de Deus entre nós. A obra que jorra da cruz, da entrega. Nossas obras, quando nossa vida também é uma doação aos nossos irmãos e irmãs. Nesses tempos difíceis, nós, como Filipe, perguntamos a Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus. E Jesus nos diz mais uma vez: Filipe, quem me vê, vê o Pai. O Senhor caminha conosco. Ele é quem nos vem até nós hoje e mais uma vez diz ao nosso coração: não se perturbe o vosso coração. Nesse tempo, tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Que o Senhor nos ajude a superarmos tudo aquilo que nos limita, que nos impede de reconhecermos o próprio Senhor caminhando conosco e de compreendermos que quem está nesse caminho encontra felicidade no amor a Deus e ao nosso próximo. Amém.